Se você constrói imóvel na pessoa física, esse vídeo é obrigatório para você não tomar uma rasteira da reforma tributária. Uau! É cada vez mais comum pessoas que constroem para vender imóveis. Pessoa física não tem uma empresa, mas resolve comprar um terreno, construir ali, vender, aí com o lucro dessa operação acaba comprando um outro terreno, que constrói de novo e vende, e assim por diante. Pois é, o governo percebeu como vinha aumentando esse tipo de atividade e na reforma tributária fez questão de garantir o seu pedacinho, o seu quinhão, a sua arrecadação nessa história. Quando uma pessoa física construir imóveis para vender, mesmo sendo pessoa física, ela vai poder se tornar contribuinte de IBS e CBS, tal qual uma empresa que vai pagar IBS e CBS sobre as suas operações imobiliárias. Vamos lá, vamos entender esse negócio. Hoje, na pessoa física, quando a gente constrói imóveis para vender, só se paga o IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física, sobre o ganho de capital, ou seja, os custos que eu tive, de aquisição do terreno, material, serviços tomados e tal, eu pego isso e comparo com o valor de venda. E aí, entre a venda e o custo de construção, eu tenho o meu ganho, e esse ganho é o que é tributado pelo IRPF. Isso continua, isso não muda, pelo menos até agora não mudou. O que acontece? É que hoje em dia, quando você olha para uma pessoa jurídica, ela paga sobre a venda de imóvel. Imagina uma pessoa jurídica que constrói imóveis para venda. Normalmente ela está no lucro presumido e ela paga PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Normalmente isso vai estar no estoque, então são esses tributos que são pagos. E a gente pensa desse jeito, Pessoa física, ganho de capital e IRPF. Pessoa jurídica, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Pois é, com a reforma tributária, PIS e COFINS deixam de existir a partir de 2027 e entra no lugar IBS e CBS. Esses dois formam o tal do IVA dual, que as pessoas jurídicas vão ficar sujeitas, vão ser contribuintes, vão pagar esses dois novos tributos, sem nenhuma novidade por aí. Agora, a novidade é pessoa física que fizer com uma certa habitualidade a construção para venda vai pagar impostos tal qual uma pessoa jurídica, falando de IBS e CBS. Até existe uma coisa parecida com isso, que é a tal da equiparação à pessoa jurídica. Hoje em dia isso já existe. Pessoa física que atinge ali algumas características, ela se equipara à pessoa jurídica, tem que abrir o CNPJ, segregar, fazer contabilidade, etc. E aí paga como pessoa jurídica. PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, isso já existe. Só que muita gente trabalha no fio da navalha, trabalha ali no limite para não gerar essa equiparação e continuar como pessoa física. Legal? E aí, tá gostando desse vídeo? Então, momento da blogueiragem. Deixa aqui o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque é com as notificações que você vai ficar sabendo de todo vídeo novo que sair aqui no canal. E claro, deixa o teu comentário. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos, se você está se preparando para a reforma, como é que isso está impactando aí nos teus negócios. Eu leio todos os comentários, vou responder você, vai ser muito legal ali, a gente faz uma troca muito bacana. IBS e CBS muda um pouquinho isso. Porque, olha, você não vai ser equiparado à pessoa jurídica, você vai ser uma pessoa física, então você vai pagar IRPF sobre o ganho de capital. Não vai pagar imposto de renda e contribuição social no lucro presumido. É pessoa física, ganho de capital da pessoa física. Só que, além disso, a pessoa física também vai ter que segregar essa operação, apurar débito de IBS e CBS, apurar os créditos de IBS e CBS e, portanto, na prática, vai precisar de um acompanhamento mensal do seu contador, do seu especialista aí que cuida da parte contábil, parte tributária do seu negócio. Tá? Toda pessoa que mexe com imóvel vai precisar de um especialista do seu lado. Se você é contador, esse é o momento ideal para se posicionar como um consultor, como um especialista e ajudar de verdade esse pessoal, claro, sendo muito bem remunerado com isso. Se você está interessado, toca aqui embaixo e entra para o meu programa Dominando a Reforma Tributária. A gente vai fazer isso junto. Vamos entender que regras são essas para ficar mais claro para você. Aliás, nós já tivemos aqui no canal vídeos sobre isso em outras duas atividades. O aluguel
tá? Eu vou pedir para o nosso editor deixar o card aqui. E aí, uma dica, quando você toca no card, ele não inicia automático, ele não vai cortar esse vídeo, você vai terminar de ver esse vídeo e ele, na sequência, vai tocar o vídeo que você apontou pelo card, tá? Então, ó, deixar o card aqui de aluguel, então, pessoa física que aluga imóvel pode se tornar contribuinte de IBS-CBS. E também um outro vídeo, vamos deixar aqui no card, que é o de compra e venda de imóvel, a pessoa física se tornar contribuinte também. Então é uma tríade: alugar, comprar e vender e construir para vender. A pessoa física pode virar contribuinte de IBS e CBS. Beleza? Vamos entender quais são as regras. Vamos lá. Em janeiro de cada ano, eu vou olhar para o ano anterior e vou ver se eu atingi, se eu ultrapassei um certo limite. Se eu passar esse limite, eu começo o ano como contribuinte. Beleza? Ah, Caio, mas eu não atingi esse limite. Beleza. Então, ao longo do ano, eu vou ter que olhar mês a mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem que todo mês olhar para ver se eu atingi, se eu ultrapassei esse limite, e ao ultrapassar, eu me torno contribuinte daquele mês em diante. Uma vantagem aqui da parte de construir para vender em relação ao aluguel é que lá no aluguel é uma bagunça. É uma regra para olhar para o ano anterior e é outra regra para olhar o próprio ano. E isso bagunça tudo, né? Tu pode virar contribuinte no ano e aí no ano seguinte começar o ano sem ser contribuinte, aí fica um vai e volta desgraçado, fica uma loucura, ninguém entende nada. Agora, na construção para venda, pelo menos isso está mais organizado. É sempre a mesma regra que você vai olhar. Tá? E que regra é essa? Você deve estar querendo saber. Caio, me enrolou até agora, eu estou querendo saber qual que é a regra, o que eu tenho que observar. Vamos lá. Qual que é a condição? Se a pessoa tiver vendido, tiver alienado, o termo técnico é alienação ou cessão de direitos. Tá? Eu estou falando aqui de forma mais genérica, construir para vender. Mas a gente está falando de alienação ou cessão de direitos. Tá? Eu vou ter que olhar se teve mais de um imóvel construído pelo próprio alienante, né? Então aí fica muito claro, é construir para vender, não é comprar e vender. Comprar e vender é o outro vídeo que a gente já fez aqui. Então, se eu, durante aquele ano, tiver alienado ou cedido direito de mais de um imóvel que eu tenha construído, eu vou me tornar contribuinte de IBS-CBS. Ou seja, de 2 em diante, eu me torno contribuinte de IBS e CBS. Legal? Agora, todo e qualquer imóvel que eu tenha construído? Não. Existe um limite temporal. Que limite temporal é esse? 5 anos. A legislação fala em ter vendido, ter alienado ou cedido direitos mais de um imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data da alienação. Tá? Então, aqui vem a grande questão. Bem, ele está falando que tem que ter sido mais de um imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores. Então, eu estou entendendo que 5 anos na tampa ainda conta, né, ali, ainda vale para essa contagem. Tá? Então, se eu até 5 anos da data de construção eu vendi, pô, vai contar, e aí se foi mais de 2 imóveis vendidos, quer dizer, mais de um imóvel vendido, ou seja, 2 ou mais vendidos no ano, aí a pessoa física se torna contribuinte de IBS e CBS. Então perceba que é uma quantidade, é um limite bem restrito. E está focado muito em quem constrói para vender como realmente uma atividade econômica, explora isso como negócio, né? Porque é diferente, vamos imaginar, o seu Zé, ele constrói imóveis, né, ao longo da vida dele, com o dinheirinho que sobra, e aí vai construindo ao longo dos vários anos da sua vida, e lá na frente, quando ele já está velhinho, ele resolve vender esses imóveis. Quando ele vendeu, entre a data da venda e a data da construção, já passou mais de 5 anos, então não entra nessa contagem. Né? Então, é uma regra que é para pegar justamente quem está explorando a atividade de construir para vender como atividade econômica, como negócio, efetivamente. Então, é a pessoa que constrói para vender e vende, né,
contando aí até 5 anos entre a data de compra, entre a data de construção e a data de venda, beleza? E aqui é muito importante, né, a gente apontar que tem uma área cinzenta. Não se sabe exatamente o que é essa data da construção. Isso não ficou claro na Lei Complementar 214, que fala sobre IBS e CBS. Então a gente especula, né? Isso não foi regulamentado ainda, mas a gente especula. Olha, vamos considerar o que? É a averbação da construção? É o ABITSE? É a CND do Cadastro Nacional de Obra? O que vai ser considerado? Isso não está claro na legislação. A minha suspeita, então aqui eu vou deixar o selo, né? Sabe aquela figurinha que a gente usa no WhatsApp? Fonte, vozes da minha cabeça. Então, ó, fonte, vozes da minha cabeça, eu acredito que vai ser usado a averbação. Por que eu desconfio disso? Porque na legislação do imposto de renda existe uma regra parecida. Existe uma regra de que quando você constrói, lá no imposto de renda, tá? Isso não tem nada a ver com a reforma tributária, já é antigo. Uma pessoa física que constrói mais de 2 unidades num mesmo terreno, né? Então, por exemplo, a pessoa construiu 3 geminados num terreno só, né? Isso acontece. Então, quando a pessoa constrói mais de 2 unidades num mesmo terreno e vende alguma dessas unidades antes de contados 60 meses da data da averbação, a pessoa física se equipara à pessoa jurídica. Então, para deixar claro, isso não é de reforma tributária, isso não é de IBS-CBS, tá? Não confunde. Mas é de onde é que eu estou extraindo. Olha, a Receita Federal não, né? A legislação tributária, porque isso está no regulamento do imposto de renda. A legislação tributária já usa para essa área, para esse segmento de construir para vender, a averbação como referência. Então eu acho muito provável que no IBS-CBS também vá por esse caminho. Agora, lembrando, selo, fonte, vozes da minha cabeça, tá bom? Só para deixar isso claro. E aí, a gente vai ter que fazer esse acompanhamento, né? Pode ser que o seu João, ele comece o ano como não contribuinte e eu vou acompanhando. Olha, vendeu um imóvel? Ah, vendi. Esse imóvel foi vendido com até 5 anos a data da construção ou mais de 5 anos? Ah, mais de 5 anos, então não conta, beleza, passa adiante. Aí daqui a pouco fala, não, vendi mais um. Opa, vendeu mais um? E esse imóvel foi vendido? O senhor comprou ou construiu? Não, eu construí. Ah, então se construiu para vender, vendeu até 5 anos ou mais de 5 anos? Não, foi menos de 5 anos, inclusive. Aí entra para contagem. Se, digamos que ele pelo mês de junho, o seu João vendeu o segundo imóvel que ele construiu a menos, né, até 5 anos entre a data de compra e a data de venda. Opa, ali bateu no limite. Esse segundo já é o excesso. Esse segundo já vai ser tributado IBS-CBS, segrega a operação, apura débito de IBS-CBS, apura crédito de IBS-CBS, acompanhamento mensal regular, declarações, tudo, apuração de imposto, recolhimento, vai precisar basicamente de uma contabilidade regular, mesmo sendo uma pessoa física. Se você constrói imóvel na pessoa física, você já entendeu o tamanho da encrenca, né? E você vai precisar de um especialista do teu lado para se adaptar e aproveitar as oportunidades e evitar as ciladas. Se você quer contar com um especialista, aqui embaixo eu vou deixar um link para você agendar um atendimento com a minha equipe para eu te atender numa consultoria 1-a-1 individual e te ajudar em tudo que você precisa. Tá? Então perceba, a gente vai ter 3 controles ao mesmo tempo para quem investe em imóveis. A pessoa física pode se tornar contribuinte pelas operações de aluguel, pelas operações de compra e venda e pelas operações de construção para venda. Legal, né? Tem bastante coisa, quer dizer, legal mais ou menos, né? Para quem é um investidor imobiliário, né? É mais complexo, é uma coisa a mais para se preocupar e por isso que é muito importante que o investidor imobiliário, o empreendedor da área imobiliária, o patrimonialista, ele tenha do seu lado um contador que seja consultor, que seja especialista na área de imóveis. Eu espero que você tenha um do seu lado, porque nessa fase crítica da reforma tributária, eu posso te dizer com certeza, a atividade imobiliária está se tornando mais complexa, as regras são mais complexas. Nem todo mundo vai estar preparado. E nesse cenário, quem se adaptar antes e melhor,
com certeza vai ter mais sucesso. Beleza? Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Ó, deixa aí o teu comentário, que eu leio todos os comentários, respondo, quero saber o que você está achando da reforma tributária, desses conteúdos e como você está se preparando. Beleza? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.